basicamente é isso que nós procuramos na Casa de Macau, arranjar motivos para termos convívio. Vou agradecer que desliguem os telemóveis, não é propriamente um cinema, mas às vezes interfere aqui na explanação. E hoje o que é que nós temos como mote? Tardes de chá à conversa com. É isto que nós temos hoje. E um livro, que geralmente é oferecido pelo nosso convidado. E as conversas com é precisamente aqui o nosso amigo Rui Amaral, uma figura conhecida quer de Macau, quer da Casa de Macau, portanto, na lógica da sua participação. E só para dar aqui um enquadramento antes, eu não vou falar na parte curricular, precisamente porque a oferta que o Rui nos trouxe para a Casa de Macau é um livro que eu costumo leiloar sempre nestes dias e isto reverte depois para a Casa de Macau. E a particularidade do livro do Rui Amaral, por isso é que não vou falar do currículo dele, porque é uma autobiografia. Portanto, ou seja, as pessoas, ele vai ficar na Casa de Macau também para consulta, e penso que ao longo da conversa vamos ter possibilidade de conhecer melhor, para quem não o conhece ainda, o Rui. Eu vou tratá-lo assim em tom informal, claro, é o meu hábito nestas coisas. E é o hábito de Macau. Portanto, o livro tem uma particularidade interessante. E se me permitem fazer aqui um bocadinho de reflexão, geralmente as pessoas quando fazem uma autobiografia, eu diria que é logo aqui um acto de generosidade. Porque estão a querer partilhar a sua vida com quem queira partilhar com ele, lendo e sabendo coisas acerca dele. E tem este título extremamente interessante: Sou o homem que me fiz. Logo aqui, né, ele marca uma posição dizendo que é aquilo que é, porque foi ele que se fez assim. E tem uma particularidade, eu diria que tem uma dupla leitura, se quiser. Ou pelo menos eu vi-o assim e li-o assim. Como autobiografia, eu diria que para quem o conheça, ou quem já tenha alguma relação com o Rui, vai conhecê-lo melhor. Porque se calhar alguns aspectos que ele menciona aqui são aspectos com que as pessoas que o conhecem participaram com ele e vão aqui redescobrir algumas coisas do Rui na sua vida. O livro é muito recente, 2026, e retrata 80 anos de vida. Afinal ao cabo, é a celebração dos 80 anos que o Rui nos traz aqui. Mas eu diria, bem, então, para quem não o conhece, foi o meu caso, eu conheço o Rui ainda há pouco tempo, e assim, bem, eu não conheço bem o Rui, não tive nenhuma lide direta com ele. Para quem não o conhece, também é interessante, porque podemos sempre ver estas páginas como aquilo que como é que a nossa vida, ao fim e ao cabo, é feita por uma acumulação de fragmentos. O Rui transformou isto em cores, pelo menos muito próximo disso. Foi contando fragmentos da sua vida. E depois, no fim, a vida dele, o que ele é o somatório desses fragmentos. Com uma particularidade, que se calhar o todo é maior do que a soma das partes. Porque tudo aquilo que ele é mais do que aquilo que ele conta. E é um bocadinho esta posição que o Rui toma aqui, e com a particularidade de tentar, em cada situação que ele nos vai contando, mais ou menos cronologicamente, em cada situação tenta tirar uma lição. Ele tem esta preocupação, conta a história, e aqui eu aprendi isto. Portanto, teve esse cuidado de nos dar qualquer coisa, mesmo para quem não o conhece. Ou seja, a forma como ele foi vivendo a vida foi um cúmulo de situações em que ele, em cada uma, tirava uma lição, aprendia e passava a frente.
Portanto, e o interessante para quem não o conhece, ninguém sabe quem é o Rui, deixem-me cá ler, tem esta particularidade também de se poder ler uma autobiografia que procura, por um lado, né, partilhar com as pessoas, mas que também ensina, de alguma forma, que temos de tirar partido de tudo aquilo que a vida nos ofereceu. Coisas boas, coisas más, há sempre uma lição a tirar. E aqui a autobiografia do Rui transparece bastante esta qualidade. Não é? Uma terceira situação, talvez, não é? Portanto, para quem o conheça, vai aqui reviver as aventuras, não é? E as situações que o Rui passou. Para quem não o conheça, podemos tirar lições de vida daquilo que alguém nos quer dar em termos da sua partilha. E depois temos aqui, essencialmente aqui para a Casa de Macau, procurar os salpicos de Macau. Portanto, ou seja, tendo em conta que a vida do Rui começa em Macau e acaba na Casa de Macau, portanto, ao fim e ao cabo, há aqui uma continuidade. Né? O Rui, desde os 5 aos 20, vive em Macau, depois vem para cá, e há aqui uma linha de continuidade, né, de ligações com a Casa de Macau. Ou seja, também temos aqui os tais salpicos de Macau. Para quem esteve em Macau, para quem conhece Macau, há aqui também identidades que podemos procurar. E nesta lógica das memórias e vivências, a nossa conversa vai ser essencialmente em torno daquilo que o Rui nos pode dizer, não é? Das suas memórias, das suas vivências, e vamos deixar que a situação vá fluir livremente com as palavras que o Rui nos queira partilhar. E antes disso, como é habitual, eu vou leiloar aqui o livro do Rui, que depois será assinado por ele. E o leilão refere, como sempre, a favor da Casa de Macau, uma forma de nós arranjarmos também aqui algum contributo. E depois disso, então, para quem já veio, sabe que o formato que nós temos aqui é leilão o livro, depois sento-me aqui com o Rui, pomos os microfones e faz-te conta que entramos em estúdio para gravar um podcast. E então fazemos aqui depois uma conversa que é gravada e depois é publicada no canal Casa de Macau, não é? Não longa, meia hora, 45 minutos, vamos deixar a situação fluir e depois no fim partilhamos, não é, a conversa com todos, não é, e o convívio. Isto só para dizer que depois de leiloar e depois de começar a nossa conversa, ela segue um registro de gravação que tendencialmente é como se estivéssemos os dois aqui isolados, né, à conversa no estúdio. E depois abrimos, obviamente, a nossa conversa com todos. Começando, leilão. Eu começo sempre com 10 euros, que é o mínimo que eu peço às pessoas para o donativo da Casa de Macau. E abro as licitações, né? Quem oferece 10 euros pela 20. autobiografia. 15 ali. 20. 20. 25. 25. 30. 30. 35. 35. 40. 40. Estamos bem. O livro é muito interessante. Eu não digo nada, sou suspeito. Claro, Há uma nota que é importante, é que não está à venda nas livrarias. não, exatamente. E é um livro particular, portanto, edição de autor, não é? Eu diria que tem estas duas nuances, para quem o conheça e para quem não o conheça. Portanto, ou seja, é um livro que faz sentido, às vezes lemos tanta coisa, não é? Este aqui tem esta particularidade de situações que o Rui conta. Eu estou-me a lembrar de uma na Dinamarca, só para fazer aqui, em que ele achava que, portanto, que não se podia ir para um baile, não é? E pedir a uma senhora casada para dançar com ele. Ou alguém que está com o seu namorado. E isto para eles, para o Rui, era, né, com aquele, né, ar, né, de Portugalidade, de machismo, era impensável. E de facto aquilo era habitual, por uma questão cultural, porque não se dança sozinho, dança-se com senhoras. E é habitual as pessoas
irem pedir a uma senhora que está sentada com um noivo para dançarem com ele. E lá está, portanto, aprendeu aqui, né, a ver que o mundo não se rege pelas mesmas normas. Portanto, cada situação tem normas específicas e as pessoas vivem bem dentro disso, sem aquele olhar de juízo que nós às vezes fazemos. Né? Portanto, como quem diz estas, diz outras histórias que o Rui nos vai contando. Eu só tenho pena de uma coisa, mas é que depois vou provocá-lo na conversa. A linha pós 20 anos, que é a linha que ele acompanha aqui, sobre a Casa de Macau, que é uma continuidade da tua vida, acho eu, né? Depois de chegares. Portanto, ela nunca desaparece da tua vida e nem sempre transparece aqui na autobiografia dele. Fala. Tá? Depois tem duas coisas interessantes. 35, quem dá mais? 40, quem dá mais? 45. 45. E depois tem aqui duas coisas que a mim me moveu interessante, que é dois tributos da filha e do filho. Portanto, quando os filhos nos reconhecem como homens de valor e homens que, ao fim e ao cabo, os educaram para ser aquilo que eles são, eu acho que isto por si já vale o livro que a Margarida e o Luís, né, te deixaram como testemunho, né, e que está aqui no livro. E isto são estas coisas que eu penso que é interessante quando falamos de uma autobiografia. É o que é que está por trás disso, mais do que propriamente a história em si ou o facto em si. E acho que esta foi uma forma também do Rui deixar a sua, né, a sua história para quem quer, né, no futuro partilhar com ele. Né? 45. 50. Eu geralmente paro por aqui. Já está bastante considerável, mas estou aberto a uma última licitação. Temos os 50 com a... Pronto, depois aqui o Rui há de fazer a dedicatória especial. Sim. A Casa de Macau agradece, obviamente, né, o vosso esforço. É sempre interessante, né? Pelo menos lá está o livro, é um motivo para a gente também fazer aqui esta troca de impressões. E depois vai também ficar, o Rui ofereceu uma à Casa de Macau, e durante um mês, 2 meses, fica ali na entrada para quem queira folhá-lo. Se houver compra, isso aí depois o Rui dirá. Ora, muito boa tarde. Cá estamos nós, novamente, na Casa de Macau, a tentarmos fazer aqui mais uma recolha de memórias e vivências de personalidades que trazem Macau no coração. Para além de trazerem Macau no coração, contribuíram de forma a divulgar aquilo que é a singularidade de Macau. E a personalidade que temos hoje é precisamente Rui Gomes Amaral, aquilo que eu chamo mais um macaense por contágio e por afinidade. A tua situação, e como de alguns que eu vou conhecendo, põe muito em questão a questão da identidade macaense. Afinal, quem é macaense? Eu diria que o Rui é um macaense. É um macaense porque acabou por mergulhar naquilo que é a sua identidade, transformando-se num macaense e naquilo que eu costumo dizer como malha de acolhimento. A comunidade macaense aceitou-te como sendo um dos nossos, da tua vivência. E esta coisa levanta, obviamente, até alguma reflexão, se calhar, para ti. Mas eu gostava que o Rui nos falasse um pouco. O Rui é um dos nossos sócios honorários e tem aqui uma vida que às vezes não está tão divulgada como eu acho que é dever de nós, Casa de Macau. Portanto, quem está na Casa de Macau conhece o Rui, mas se calhar muita gente não sabe quem é o Rui Amaral. E penso que era um dever da Casa de Macau criar este espaço de conversa contigo para repor um pouco a tua história, ao fim e ao cabo, não é? E gostava que tu colocasses aqui, se calhar, 2 dimensões possíveis da tua narrativa.
Uma delas é aquela que te marca, aquela da vivência de Macau dos 5 aos 20, portanto, onde tu te limitas a viver como macaense e com os macaenses, não? E depois a tua vinda, o teu regresso, né, a Portugal e a tua trajetória profissional, que é bastante interessante e enriquecida, mas que tem sempre a Casa de Macau em paralelo. Gostava que tu abordasse um bocadinho estas duas facetas da tua vida, né? A tua vivência em Macau e depois a tua continuidade da ligação de Macau, essencialmente através da Casa de Macau e dos macaenses aqui. A palavra é tua, Rui. Agora é para ouvirmos. Muito obrigado, boa tarde a todos e obrigado por estarem presentes. Vamos começar então pela identidade macaense. Eu aprendi há muitos anos que há duas palavras que podem ser usadas aqui, pátria e mátria. A pátria é onde nós nascemos. Mátria é onde nós adquirimos a nossa personalidade. Eu sou macaense. E sou macaense porque fui formado em Macau. A minha personalidade foi criada e foi desenvolvida em Macau. Bom, eu recordo-me que a primeira vez em que o meu nome apareceu aqui nos órgãos sociais, houve gente que reclamou que a biografia estava mal feita, porque dizia que o Rui Amaral tinha nascido em Vila Nova de Foscoa, em Trás-os-Montes. E isso não era verdade, ele nasceu em Macau. Dizia quem reclamava. Portanto, eu estive sempre integrado na comunidade, a comunidade integrou-me também a mim e fui criado como um macaense. Eu sou um macaense. E se tivesse alguma dúvida, basta recordar os tempos da chegada a Portugal. Eu cheguei a Portugal em 1964, porque saí de Macau para Moçambique, concretamente para Lourenço Marques, e depois vim para cá. E era muito complicado viver em Portugal, porque a cultura era diferente, os hábitos eram diferentes, não é? A crítica social era diferente, a liberdade das pessoas era diferente. Nós em Macau dávamos com toda a gente, amigos, amigas, saíamos juntos, íamos ao cinema juntos. Eu basta recordar que a Laura veio um ano antes de mim para Portugal, portanto eu fui para Moçambique, ela veio para cá, e depois reunimos-nos aqui em 64, e ir ao cinema sozinho com ela, isto era um problema. Em Macau? Aqui. Em Macau era à vontade, então. Em Macau era à vontade, não é? Em Macau não havia problema nenhum. Ir ao cinema. Os cinemas eram os cinemas tradicionais, o Império é um bom exemplo, Alvalade, etc. Eram cinemas grandes que tinham um intervalo. E no intervalo as pessoas bebiam um café e mostravam-se ali. Ir de mangas de camisa ao cinema era altamente complicado. Eu fui uma vez e nunca mais fui de mangas de camisa. Tinha que pôr o casaquinho. As raparigas andarem aqui de calças era coisa que não podia ser admitida. Em Macau era normal. Aqui, nem pouco mais ou menos. Sairmos os dois juntos já era um problema. Eu tive esse privilégio, eu e a Laura, porque ela veio para uma casa de uma família conhecida, dos pais dela e de terceiros, e veio com uma colega de Macau, alugaram um quarto e estavam aqui junto à estação de comboios aqui da Avenida de Roma. Eu vim viver para a casa de um irmão meu em Oeiras. No verão ela ia para a casa da avó em Paços de Arcos. Bom, enquanto ela estava aqui estava tudo bem. Em casa da avó em Paços de Arcos, bom, a avó comentava, as amigas da avó comentavam, que era um escândalo nós os dois sairmos sozinhos. Isso não era muito bem aceito. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que, efetivamente... Desculpa, eu vou-te interrompendo só para dar... Isto é uma conversa. É claro, é isso. Tu estás a contar essa história e eu estava a ver a versão ao contrário em Macau.
será verdade ou não. Em Macau, tu, neste caso com a Laura, saiu à vontade, Sim, fazia, portanto, e como é que era o enquadramento na escola? Como é não que havia problema nenhum, porque a própria escola era mista, coisa que não acontecia cá. Cá havia separação, rapazes e raparigas. Lá a escola era mista. Portanto, nós, desde o liceu era separado na escola primária, depois o liceu era misto. E na escola infantil, que cá não havia, na altura não havia o ensino infantil, também era misto. Portanto, misto, separado, misto. Aqui é separado, separado, separado. Bom, eu cheguei a Moçambique e o liceu era separado até ao 5º ano, inclusive, e o 6º e 7º já era misto. Estou a dizer bem? Não, estou a dizer mal. Era separado também. Era separado. O liceu era separado. Aliás, havia um dito, eu fui para o Liceu Salazar terminar o 7º ano e o Liceu Salazar tinha uma estátua de Salazar. Estava encaixotada porque tinha havido um atentado e a estátua tinha ficado sem cabeça. E o liceu tinha uma ala dos rapazes, quem entra à direita rapazes, à esquerda raparigas. E nós dizíamos entre nós na brincadeira que Salazar no meio de tanta miúda perdeu a cabeça. Bom, mas Moçambique não era tão livre, mas era livre, mas não era tão livre como Macau. Em Macau, efetivamente, não havia nenhuma questão em que bairro é que tu vivias em Macau? Em que zona de Macau? Ora bem, eu vivia em Macau, no bairro Albano de Oliveira, penso que era assim que se chamava, não é? Ali o Vítor pode-me corrigir, porque era meu vizinho. Albano de Oliveira. O bairro? O bairro. Que ficava imediatamente antes do cemitério chinês. Quem vem do Liceu Antigo, pela Conselheiro Ferreira de Almeida, Conselheiro Ferreira de Almeida chegava ao fim, onde entroncava na Coronel Mesquita, e a seguir à Coronel Mesquita nós tínhamos o cemitério chinês, à esquerda, e do lado direito, ligeiramente afastado, tínhamos o Colégio Dom Bosco. Que foi onde andaste, no Bosco? Não, eu fui para lá para o liceu e chumbei na primeira classe. Bom, e porquê é que chumbei na primeira classe? Chumbei na primeira classe porque no liceu em Macau toda a gente tinha tido a infantil e já sabia alguma coisa quando ia para o liceu. Eu não sabia nada, rigorosamente nada. E, Faltou-te o ano zero. Faltou-te o ano zero. Faltou o ano zero. Bom, de modo que retiraram-me do liceu, os meus pais retiraram-me do liceu e puseram-me no Dom Bosco, onde eu estive lá 3 anos, depois regressei, então, Dom Bosco era onde havia a maior parte dos estudantes macaenses também, não? Muitos estudantes macaenses, e ficava ali ao pé da minha casa, eu ia para lá jogar xadrez, ia para lá jogar à bola, tinha um ringue de patinagem que também usava, portanto era ali uma zona de convívio, não é? Além de... E o próprio bairro também era um bairro de macaenses, que estava aquela zona ali do Tapsiac também. Não era bem, porque digamos que macaenses no nosso tempo lá, havia o Luís Gomes, que habitava o primeiro andar da casa onde o Vítor habitava para o resto do chão, e o resto... e havia o António Conceição, sim, no primeiro andar mais para cá, que aquilo eram 8 vivendas, 4 mais 4, e o resto era tudo gente oriunda da metrópole. Okay? E o Carvalho Rego. Então, e o teu convívio com os macaenses na tua juventude dava-se onde? Escola, bairro? Em tudo, escola, bairro, nos cafés, mais tarde nos cafés, em tudo. Jogávamos à bola juntos. Quer dizer, entre macaenses e portugueses, sim, digamos, fazendo esta separação, que é uma separação, digamos, artificial. Mas entre macaenses e gente que veio da metrópole, não havia ali problemas. Poderia haver alguma separação tácita nas pessoas mais velhas, mas não ao meu nível, não. E a comunidade chinesa, como é que... A comunidade chinesa já havia mais separação. Nós visitávamos e éramos amigos e visitas de um chinês que vivia, eu não me lembro do nome dele, uma família chinesa mesmo,
que vivia numa casa de esquina que depois passou a ser uma residência dos bonzos, na esquina da Silva Mendes, pá, com a primeira transversal da Conselheiro Ferreira de Almeida, entre a Horta e Costa, pá, e o cemitério, Ouvidor Arriaga. Naquela casa de esquina, uma vivenda de esquina, era de uma família chinesa, de que nós éramos visitas, íamos lá muitas vezes jantar à casa deles, e eles vinham jantar na nossa casa, não é? Portanto, mas aí o convívio era menor, o convívio efetivamente era com a gente de Macau. Nunca te deu para falar cantonês ou acabaste? Não, eu falava cantonês. Falavas cantonês, não é? Eu ponho isso no passado, porque hoje eu chego a Macau, eu vou percebendo as conversas, mas depois tenho dificuldade em falar e ao fim de uma semana já digo assim umas coisas, pá. Mas mergulhaste nesse universo também. Sim, sim, sim. Claro. Todos nós, porque no liceu era proibido falar chinês, nos intervalos, todos nós falávamos português, hoje já não é assim, hoje há muita gente a falar chinês no liceu, mas isto era a maneira das pessoas da terra, chineses e macaenses, desenvolverem mais o português e não ficarem, digamos, muito submergidos na língua chinesa, que no fim de contas era a língua do dia-a-dia. A gente vai às lojas, a gente vai aqui, vai ali, vai ao café, era tudo em chinês, não é? Portanto, movimentavas-te em Macau, naturalmente, em qualquer lado. Como um verdadeiro macaense. Como um verdadeiro macaense. Exatamente. Claro. Como um verdadeiro macaense. Exatamente. Isso foi facilitador, obviamente, Também. na tua vida. Também. Portanto, em Macau acabaste por ter só um percurso escolar, basicamente. Não tiveste Só percurso escolar. Sim, senhor. Então, agora, indo um bocadinho para outra bitola, não é? Quando tu regressas, não é? Pronto, como todos os que vêm depois para Portugal, como é que a Casa de Macau te aparece na tua vida? Ora bem, primeiro eu gostava de substituir a palavra regresso. Porque eu não regressei. Eu vim para Portugal. Ok. É? Corrigido. Eu curiosamente tinha memórias de Portugal porque tenho uma memória fotográfica fora do normal, considero eu. É um juízo subjetivo. Eu lembro-me da aldeia da minha mãe. Não é? Eu depois de vir, fui a sítios, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Eu regressei em 64, em 65 ou 66, 65. Os meus pais vieram de licença graciosa. Eu tinha um irmão que estava com eles em Moçambique e o irmão mais novo também ainda estava em Moçambique. Portanto, a família veio toda. E fomos a Castelo Branco visitar um tio da minha mãe. Portanto, um tio avô meu. E enquanto os meus pais estiveram em casa conversar com o tio, eu agarrei nos meus dois irmãos e fui-lhes mostrar Castelo Branco. De onde eu tinha saído com 5 anos. Com 5 anos. Não é? Bom, fui mostrar o parque infantil, onde parti a cabeça com baloiço, foi a única vez que parti alguma coisa, levei com baloiço e fui parar ao hospital. Fui mostrar a parte central de Castelo Branco, fui mostrar a casa onde vivíamos, fui mostrar o sítio onde o meu pai trabalhava, fui mostrar o adro da Sé e uma rocha, um penedo que havia lá, que na altura era muito alto e eu cheguei lá, era uma coisinha, uma floração assim pequenina. Isto mostra as nossas memórias. Quando nós somos pequenos, estas coisas são grandes, depois nós crescemos, isto fica pequeno. Quem mudou fomos nós, não foi a natureza, não é? E mostrei-lhes isso tudo, graças à memória que eu tenho. Portanto, muito embora eu tivesse essa memória, eu culturalmente não tinha nada de Portugal. Portanto, eu vim para Portugal, eu não regressei a Portugal. É nesse sentido que eu digo que vim. A Casa de Macau atravessa-se na minha vida numa altura em que eu estava a estudar e por volta de 65, 66, por aí, 65, 66, quando isto depois pode ser confirmado nos registros, eu estou a falar de memória e às vezes a memória engana-nos. Mas estava para ser formada a Casa de Macau.
E havia um conjunto de pessoas que, nomeadamente o Agaton, o Estorninho, o Bastos que vivia ali ao pé da Praça de Londres, entre a Praça de Londres e o Técnico, e todos eles estavam no processo de criação da Casa de Macau. Tu conhecias os estudos? Ou Não. Não fazia parte do tudo? Não fazia parte do meu. Ora bem, nós estudantes recebemos um projeto de estatutos da Casa de Macau para nos pronunciarmos. E reuníamos no Café Roma. Nessa altura frequentávamos ali o Café Roma. Bom, e a gente leu aquilo e discutimos entre nós e tal, pá, e até tínhamos algumas ideias para propor. Este não quando lemos no jornal que a Casa de Macau tinha acabado de ser criada. Formada já. Formada. Oficial. Portanto, durante este tempo, ninguém esperou pela nossa opinião e criaram a Casa de Macau. Bom, eu, tal e qual como presumo eu que ressalta do livro, tenho um feitio assim um bocado complicado. Todos temos. Pronto. De modo que recusei-me a ser sócio da Casa de Macau. Disse, eu não vou ser sócio da Casa de Macau. Mas vocês foram contactados a que propósito? Porque éramos, digamos, os estudantes que cá estavam e, digamos, essa gente que estava a criar a Casa de Macau achou que nós devíamos também. Vocês eram a base. Vocês eram a base. Bom, estava o Lobato também nesse grupo, etc. Ora bem, e eu não vou passar essa Casa de Macau. Portanto, nem sequer pus os pés na Casa de Macau. Sabia que era ali. Que era Príncipe Real. Príncipe Real, mas nunca lá tinha ido. Entretanto, estas coisas evoluem e dá-se o 25 de Abril. Portanto, quase 10 anos. Quase 10 anos depois. Quando se dá o 25 de Abril, a casa é assaltada. Assaltada por malta ligada ao MRPP, onde estavam alguns macaenses e muitos timorenses. Bom, nessa altura, eu já trabalhava, eu juntei um conjunto de pessoas, entre as quais o Vítor Serra, que está aqui presente, o Becas Cabral, Sim, que era o mais novo de nós todos, não é? E dinamizámos aquilo que se veio a chamar o movimento dos macaenses. E a primeira coisa que fizemos, que eu fiz, não é? Fui eu que fui lá, fui à Casa de Macau falar com os assaltantes. Bom, abriram uma porta, dou com um tipo para que eu não conhecia de lado nenhum, não é? E diz-me ele assim, tu não podes entrar. Eu disse, desculpa lá. Se calhar tu tens que sair, agora eu entro. Eu entrar, porque esta casa é minha, não é tua. Porque ele não era de Macau, era timorense. Portanto, foi uma ocupação. Foi um dos ocupantes. Depois entrei lá para dentro, havia uma mesa, naquela sala principal, uma mesa para onde estavam então os dirigentes. E nesses dirigentes também havia gente de Macau. Havia, estava a ver se me lembrava do nome dele, agora não me lembro. Bom. Gonçalves. Não, o Gonçalves também fazia parte do grupo, mas não estava lá. O Salles. O Salles. O Salles. Bom, o Salles era o pior deles todos. Mas que estava Estava na facção como ocupante. como ocupante. Dos poucos macaenses que está aqui. Dos poucos macaenses. Bom. E então o Salles, o Salles começa com uma conversa absolutamente surreal, não é? Porque nós, a classe operária e tal, aqueles chavões, não é? E eu às tantas viram-me para ele. Permites-me um parênteses? Força. E temos de pôr o fascista do bacalhau na rua. Também. Sabem quem era o fascista do bacalhau? O Dr. Armando Agaton. Ou seja, os ocupantes acabavam por ser contra quem estava na direção. Sim. Completamente. Eram os fascistas. Portanto, ou seja, eram os fascistas. Aquela direção, ou aquele grupo, né, que fundou, acabou por estar desde 66 até 75. Sim. Portanto, ou seja, durante estes 10 anos, e esse movimento é um movimento que pretende, acabar com essa classe. Com essa classe. Não é? Porque estamos numa luta de classes. Pois. E então o Salles dizia assim, nós, a classe operária, e eu às tantas interrompi-o, lembro-me perfeitamente desta cena, e digo assim, olha lá, desculpa lá, tu és de Macau, qual é a tua família? Não é?
epá, e o teu pai, e a tua mãe, e onde é que trabalhavam? Ah, então tu eras operário da construção civil, não? Então toda a gente sabia. Bom, epá, e andámos nisto. E tu foste sozinho ou foste com alguém? Nessa fui sozinho. Nessa estavas sozinho, Nessa não estava é? sozinho. Depois houve coisas em que Claro. fomos mais em coisas. Bom, e nós andámos lá e efetivamente os ocupantes saíram. E saíram com uma ação militar. Uma ação militar. Policial. Policial militar. É, sim. Os tipos da picareta. O comandante É. era do exército, É. depois foi polícia. Depois, pá, fizeram uma reunião na Associação Académica da Faculdade de Ciências, ali na Politécnica, onde nós fomos, e uma macaense pequenina em Macau, que depois emigrou para Moçambique, para a Beira, filha do Leonel Rodrigues de Macau, Sim, Macau. médico, só para cima de uma mesa e começa a mandar vir com aqueles todos, pá. Tu estavas lá também, tu assististe a esta. Porque eles estavam-se a mobilizar para reocupar a casa de Macau, Havia de onde tinham sido corridos. E então a chinita subiu para cima de uma mesa, pá, e disse: pá, tu és preto, pá, não és para Maquense, tu não sei quê. Foi uma cena absolutamente caricata. Pá, mas eles eram muitos. Portanto, e depois há um movimento, fez-se a marcha até à Casa de Macau, retomaram voltaram a Casa de a Macau, ocupar, bom, e isto andou. Nós, entretanto, estabelecemos o contacto com o Garcia Leandro, que viria depois a ser indigitado para governador de Macau. Mas quando fizemos o contacto... Ainda não era, pois. E fizemos um contacto, e aí foi um erro de cálculo, pá, meu e daquele senhor, pá, que agora já tem menos cabelo que eu, que está ali sentado. Fomos falar com quem? Com o Estorninho. Porquê? Porque na direção O da Casa de Herculano, Macau... Qual é o o primeiro Carlos ou o Carlos? que trabalhava na biblioteca para do Instituto Sim, Britânico. sei. Pronto. Ora bem, o Carlos era o democrata, o Agaton era o situacionista. Não é? Bom, portanto, nós fomos falar com o Carlos, obviamente. Claro. Uma revolução na rua, Era não é? Vamos falar com quem? Era o que tinha a mente mais aberta. não é? Erro de cálculo, porque devíamos ter falado com o Agaton, não é? E não para com o Carlos. O Carlos tirou-nos o tapete, e numa reunião que fizemos no antigo Ministério do Ultramar com o Garcia Leandro, onde esteve o Agaton, esteve o Carlos Torninho, teve O Leão. o Leão também, O Leão Leão Pai, Pai. sim. Leão Pai. Depois do nosso lado estava o Vítor, o Becas e eu, não é? E nós ali percebemos claramente que quem nos podia apoiar para tomarmos conta da Casa de Macau, o movimento macaense, fazer uma transição Claro. geracional, não é? Pela qual eu tenho lutado Vocês são aqui os nesta mais casa. novos, vocês Nós eram os mais novos os na miúdos, altura. pá. Pois, Nós éramos pois. os miúdos, não é? Bom, teria sido exatamente o Agaton. O Agaton estava muito mais favorável É do que o isso. Estorninho. Pois. Portanto, foi o nosso erro de cálculo aqui e a coisa não andou. Bom, a coisa não andou, pá, a casa foi devolvida à antiga direção, depois isto continuou e vem aqui para a Casa de Macau como presidente o Estorninho continuou como presidente da direção, mas depois Houve. divergências entre a classe e etariamente mais... mas quem foi? Estorninho, o Leão... Todos eles- E o Lamas. todos eles continuaram. Agora, quem foi o presidente que veio? O militar. Lembra-me lá. Para a Casa de Macau. Sim. Mais tarde, Mais- o José Moura. Coronel Moura. O Moura. Moura. Bom, pá. Mais tarde, o Moura, porque eles foram envelhecendo, eles não tinham Claro. juventude, a casa ia morrer com eles. E, portanto, a páginas tantas, eles percebem que a casa vai morrer com eles. E tentam mexer e foram buscar o Moura. Entra a cabecinha do Lobato, É. do Pedro Guimarães Lobato. E o António Nolasco. O António Lasco fez depois a ponte comigo, na Mexicana. Exato. O António Nolasco fez contatos contigo e com o Armando. E com o Armando. Pois neste movimento veio o Armando também, o Armando Almeida. É justo dizer que o Adelino Conceição também. O Adelino Conceição também. Mas o Nolasco fez contato comigo ali na Mexicana, frequentávamos os dois a Mexicana, sim. pá, e fez aí o contato. E, portanto, eles vão buscar o Coronel Moura, pá, o Coronel Moura era de cavalaria, pá, e a malta de cavalaria é assim, corta à direita, e rapidamente
houve aqui um desentendimento. É nessa altura que o Moura veio falar comigo, eu nessa altura estava na administração do BNU, para eu ir para a Casa de Macau. Bom, eu pus um conjunto de condições, que foram aceitos, e eu faço-me sócio da Casa de Macau, integro a direção, que não queria, fiquei como secretário, portanto estava a Dona Laura também, e o presidente era o Rodrigues, o Giga. O Giga Rodrigues. Portanto, quer dizer que nessa altura havia várias sensibilidades, não é? Portanto, ou seja, não havia uma sensibilidade única, havia várias. Pronto, a Casa de Macau acabou por ser, a exemplo de outras casas ultramarinas, né, levou com o carimbo, né, colonial, né, e isso é que todas levaram. Né? Mas ela acaba por sobreviver ou por ser recuperada porque Macau não teve nenhuma guerra civil, portanto, ou seja, a situação de Macau não era a mesma. Não era, pronto, por isso é que porque como é que em Portugal não perceberam, né, que Macau não tinha, né, a mesma narrativa das guerras coloniais, porque ao fim e ao cabo não fazia grande sentido, né, porque havia alguma continuidade. Né? Carlos, vamos contextualizar isto para a altura. Portanto, nós estamos num momento, esta fase inicial dá-se num momento em que na rua estava o PREC. Okay. Bom, o PREC, como todos nós sabemos, e eu vivi o PREC por dentro, porque eu tinha atividade política, e, portanto, na altura estava naquilo que foi a sucessão da CDE, que foi o MDP, portanto, eu era membro do MDP e membro ativo. O PREC foi comandado pelo PC. E o PC dinamizou isto tudo, portanto, havia que abater para tudo aquilo para que eles denominavam como os fascistas. Herança. Porque aquilo que eu costumo dizer é assim: toda a oposição ao Estado Novo era comunista. Fosse ou não fosse. O caso mais gritante é o cantor, o grande Lavino Moreira. O Zeca Afonso. O Zeca Afonso nunca foi comunista, não é? Mas era comunista, era apelidado comunista pelo regime. O PC, nessa altura, não é, apelidava toda a gente que não era da oposição como fascista. Portanto, nós tínhamos comunistas de um lado, fascistas do outro. Não havia mais nenhuma classificação. Ora bem, quando se dá este movimento contra as casas, não é, do antigo ultramar, não se distinguiu nada, eram todos fascistas. Claro. Isto é agravado porquê? Porque as pessoas que estavam na direção também eram situacionistas. Claro. Vinham do passado. Tirando o Carlos Pastorninho, que era conotado como oposicionista, não é? Ou democrata, melhor dizendo, todos os outros eram da situação, o Agatão era claramente da situação. Não é? Havia relações para criar a Casa de Macau, houve um contacto privilegiado com o ministro do Ultramar, que foi ele que viabilizou a criação da Casa de Macau, porque a criação das casas no antigo regime era considerada para uma coisa inoportuna. Estou a ser meio com a palavra, mas era inoportuna. Nesse ponto que focaste, também é justo dizer que para a abertura da casa foi muito importante o conhecimento pessoal de Tamadinho Barbosa. Exatamente. Posto isto, portanto, há aí um período de turbulência. Muita turbulência. E como é que ela vai estabilizar? Que fatores é que levaram a que, no meio desta agitação, não é? Estabilizar a Casa de Macau. A Casa de Macau, exatamente. Sim, eu diria que o elemento essencial nesta estabilização foi o Moura, o Coronel Moura. Então foi o militar. Foi o militar. Portanto, ele cortou a direito, ele entregou-se à casa, não é? Não cedeu às pressões que tinha fundamentalmente na parte final do Lobato. O Lobato era presidente da mesa. Eu regresso depois, quando saio da direção, vou para número 2 da mesa e fiquei muitos anos para na mesa. Depois, quando o Lobato sai, eu passei a presidente da mesa. Eu acho que sou o presidente da mesa com mais anos. Deve ser. Que era quem tinha a responsabilidade das assembleias. Das assembleias, exatamente. E, portanto, esta divisão Coronel Moura-Lobato
dá-se numa altura em que nós negociámos com Macau, Rocha Vieira, não é? Como é que se ia viabilizar financeiramente a Casa de Macau, que vivia de um subsídio do Governo de Macau. O governo de Macau, exato. Estando nós perante a entrega de Macau à China, era pressuposto, e depois isso verificou-se, que o novo governo não ia subsidiar a Casa de Macau. Então conseguiu-se que o Rocha Vieira transferisse para cá uns dinheiros, que depois seriam geridos para gerar receitas de apoio à Casa de Macau. O Rocha Vieira colocou como condição que tínhamos que criar uma comissão que gerisse esse dinheiro e que não podia pertencer aos órgãos sociais. Eu integrei essa comissão, era eu e mais 4, e depois transformámos este fundo, já depois da passagem, no fundo que entrou para a criação da Fundação Casa de Macau. Portanto, a Fundação Casa de Macau nasce de um dinheiro obtido pela Casa de Macau junto do Rocha Vieira, com a finalidade de subsidiar a Casa de Macau, substituindo-se ao Governo de Macau. Quem é que estava a dirigir a Casa de Macau nessa altura? O Moura. Pronto. E o Moura e o Lobato zangam-se muito nesta altura. E depois combinaram, entre eles, fundarmos, não sei se... Eu admito que a ideia da fundação tenha partido do Lobato. Não é? Mas não sei ao certo. E qual foi a tua posição? Integrar a fundação. Eu integrei a fundação. Da Fundação A Fundação Casa Macau. Eu neste momento sou o curador mais antigo da Casa Macau. Da Fundação. Todos os outros da Fundação. Todos os outros ou morreram ou saíram. Portanto, tu és da origem... Eu ainda estou vivo. Tu és da origem da criação da origem Fundação. da Fundação, exatamente. E achas que esse foi o fator que veio a estabilizar, ao fim e ao cabo? Não estabilizou. O que é que surgiu aqui? O Lobato concentrou-se na Fundação. E, portanto, de certo modo, deu liberdade à Casa de Macau. Portanto, o conflito que estava dentro da Casa de Macau acabou porquê? Porque uma parte do conflito foi para a Fundação e a outra parte ficou com a Casa de Macau. Deslocou-se. Deslocou-se. E, portanto, houve aqui... Não sei se estás de acordo, Vitor. Só agora com nota adjuvante, e é precisamente nessa altura que o Coronel Moura diz, mais ou menos isto, a minha missão terminou e você era eu, você agora é a altura que se deve. Exatamente. E Portanto, fez... acabaram... 2000, portanto, toda esta história é 98, 99, 2000. Em 2000, a Casa de Macau fica já com uma nova estrutura etária, nessa altura, Totalmente nova. que é a minha e outros da minha geração, a partir de 2000. A partir daí entra uma nova geração etária, abrem-se as portas ao pessoal, àquela classe operária que queria roubar tudo e todos, e muito mais mansos entraram. Portanto, quer dizer que... Mas deixa-me só acrescentar aqui uma coisa para que eu penso que é importante e que eu gostava de sublinhar, porque vou ligar ao momento presente da Casa de Macau. A Casa de Macau não morreu naquela altura porque se fez para uma transição geracional. Claro. Portanto, Eu tenho dito, há vários anos que ando a dizer isto nesta casa, que ou fazemos a mudança geracional ou esta casa vai morrer com os velhos da atualidade, somos nós. Nós somos os velhos da atualidade. Epá, Nós somos os fascistas do bacalhau. Exatamente. mas, Epá, temos que reconhecer isto, agora temos que dar lugar aos mais novos. Fascistas do Vinci. pronto, mas de qualquer forma, são histórias, eu acho que são histórias interessantes e recambulescas, não é, de alguma forma, não é? Mas o que é facto é que eu diria que, portanto, a Casa de Macau tem cumprido aqui fases diferentes. Duas delas mencionadas já por ti, não é? Portanto, uma correspondente ao Estado Novo, e aí alimentava, não é, aquilo que era o Império, não é? Ao fim e ao cabo, como as outras casas ultramarinas, não é? E aí dava-se muita importância à Casa de Macau, enquanto, não é, símbolo daquilo que era o Império Português. Depois vêm essas convulsões todas do PREC e das revoluções, mas mal ou bem, lá está, ajustou-se para uma situação
em que Macau era governado pelos portugueses, não era território, mas era governo português, e então admitiu-se que Macau era uma porta para o Oriente, né? Tomou muito esta configuração. E aqui a Casa de Macau voltou novamente a ser importante. Porquê? Porque dentro da lógica daquilo que restou, havia Timor e Macau. O resto acabou, né? Angola, Moçambique, isso, portanto, até a própria Constituição, né, dizia que havia de haver uma transição, né? E aí cumpriu mais 10 anos, 20 anos, né? Enquanto marco também daquilo que era a política externa portuguesa. Portanto, ao fim e ao cabo, Macau e Timor, Casa de Macau, Casa de Timor, eram símbolos daquilo que era o próprio processo do 25 de Abril, enquanto processo de continuação. Agora pergunto-se, com a transição, Macau passa para a Raia. Como é que tu vês esta... Por um lado, como é que tu vês Macau nesta situação? E por outro lado, como é que a Casa de Macau ganha significado num contexto destes? Independentemente da questão geracional. Não é? Então, Ok. Eu penso que a Casa de Macau perdeu uma grande oportunidade, e essa grande oportunidade foi perdida pela minha geração, quando se dá a entrega de Macau à China, e houve uma tentativa, não foi muito forte, mas foi uma tentativa que houve de nós funcionarmos aqui também, termos aqui um ramo facilitador dos negócios entre Portugal e Macau. Bom, e, na altura nós não agarramos nessa oportunidade porque havia a missão de Macau, claro. E a missão de Macau tinha claramente cumpria isso. Esse papel. Mas nós podíamos ter ficado com uma parte do papel e não ficámos. Isso poderia ter feito evoluir a situação. A outra questão com que nos debatemos é que nós temos macaenses na Casa de Macau, macaenses, digamos, de origem portuguesa, não é? Macaenses, mas cuja origem longínqua claro. É portuguesa, mas não temos quase ninguém de origem chinesa. Não é? E até hoje não fomos capazes de atrair esse conjunto de macaenses de origem chinesa para virem para a Casa de Macau. Os tempos também mudaram, o associativismo na altura tinha um determinado atrativo e hoje a pergunta para que alguém que é contratado para ir para uma casa ou para uma associação diz o que é que eu ganho com isso. E nós ainda não encontramos uma forma de dizer o que é que as pessoas ganham com isso, virem para cá. Portanto, para isso nós temos que oferecer alguma coisa. Se me perguntarem a mim o que é que a gente pode oferecer, eu digo não sei. Porque eu ainda não tenho, digamos, uma resposta para essa questão. Mas penso que a casa tem que se renovar. E quando eu insisto na mudança geracional, é um bocadinho também nesta base. Eu sei oferecer aquilo que a minha geração gosta de consumir, mas não sei oferecer aquilo que as gerações novas gostam de consumir, porque elas pensam de maneira diferente, têm uma cultura diferente da nossa, claro. E tudo isto é mais difícil. A nossa relação com o governo de Macau, este governo atual, o homem que está à frente de Macau, é mais receptivo às ligações connosco. O anterior era menos. Não quer dizer que fosse contra, claro. Mas era menos. Este é mais receptivo. Eu acho que se pode aproveitar também aqui, mas é preciso conversar com eles. Não é? Mas achas que isto é um ciclo, vá lá, destinado a ser acabado? Portanto, esta é a questão que eu coloco. É óbvio que eu entendo perfeitamente, não é? E sem querer forçar-te a nenhuma resposta propriamente dita, né? Eu diria que, ao fim e ao cabo, eu para já agradeço imenso teres trazido, né, estas histórias, né, que às vezes são aquelas histórias que estão ao lado, né? Então, como se costuma dizer, né, quando contamos a história há sempre várias versões e há várias... mas, de qualquer forma, a questão que eu coloco aqui é esta, independentemente da questão geracional, porque isso eu diria que a questão geracional é lógica. Portanto, depois de mim, outros virão, não é? E tem sido sempre assim.
Agora, a contextualização faz sentido, por exemplo, a Casa de Macau passar no futuro a ser a Casa de Raiem, por exemplo, em Portugal. Isto faz algum sentido para ti ou não? Faz pouco sentido. Não me tinha colocado essa questão para mim é nova, mas para mim faz-me pouco sentido. Eu penso que nós temos que encontrar um espaço em que sejamos úteis aos macaenses de qualquer origem, chinesa ou portuguesa, que residem em Portugal. Agora, qual é o contra-argumento? O contra-argumento contra isto é dizer o seguinte: mas esses cada vez são menos e amanhã não serão nenhuns. Eu, por temperamento, e eu penso que isso ressalta aí das histórias que eu conto, nunca aceitei o fim de uma coisa, a menos para que eu acredito que devo lutar pelo fim. Se não luto pelo fim, eu luto pela sobrevivência. Portanto, eu tenho muita dificuldade em aceitar o fim e como digamos, uma coisa consumada. Mas temos que encontrar uma resposta para isto. Pondo agora a direção contrária, será que a Casa de Macau não pode fazer alguma coisa na Raiem que seja também favorável aos macaenses? Será que a Casa de Macau não pode, em sede de Raiem, defender, digamos, interesses dos macaenses que lá estão? Se calhar pode. Porque é que nós não expandimos a nossa atividade também para lá? Não, é interessante. Aliás, eu acho que estamos todos numa fase de interrogações, não é? Mas o tempo vai alongando e eu não quero, pronto, pelo menos que esta gravação fique demasiadamente extensa, porque senão as pessoas também não ouvem, não é? Mas acho que se levantaram aqui algumas questões interessantes e contaste histórias bastante úteis para aquilo que é o conhecimento da Casa de Macau e eu diria que pelo menos ficaria aqui com aquela mensagem que tu estás a deixar no ar, é que há sempre coisas para fazer. Portanto, se acreditamos, não é, neste conceito, não é? Senão já vamos com 20 e tal anos da transição e o que é facto estamos aqui todos hoje com uma sala a ouvir-te, a contar as tuas histórias e a projetar um bocadinho aquilo que todos nós podemos fazer. Eu tenho essa esperança também de que a Casa de Macau naturalmente vai-se ajustar aos tempos e aos ventos, não é, que aí vêm e agradeço imenso o teu contributo ao longo da tua vida, portanto, ou seja, o teu contributo do passado, não é, que tiveste para que a Casa de Macau esteja aqui hoje viva, não é? E a forma como tu partilhaste isto aqui hoje connosco, não é? Dizendo aquilo que tens a dizer, que é o que vai na alma, não é? Portanto, agradeço-te imenso. Vou fechar aqui a parte da nossa conversa. Eu é que agradeço esta oportunidade também de partilhar estas coisas. E isto é para ficar. Portanto, aliás, tinham dito, acho que era interessante a Casa de Macau ficar com os registros das pessoas que fizeram aquilo que ela é hoje, não é? Por isso é que é estas memórias e vivências. Apesar de algumas interseções do nosso amigo Vítor Serra, que vinha lá do fundo, mas penso que a ideia ficou, né? E agradeço-te imenso, portanto, aliás, a Casa de Macau agradece-te imenso por dares mais esta nota, né? E mais este episódio, né? Que vamos tentar que faça parte da história da Casa de Macau. Obrigado. Obrigado. Agora
Obrigado.